Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E nós começamos com 2 artigos do nosso colunista Roberto Rachevski, a rigor 3 artigos seguidos do Roberto Rachevski. O primeiro, a riqueza é nossa condição natural. Normalmente, os liberais e libertários dizem que a condição natural do ser humano é a pobreza, que a nossa atividade gera riqueza. O Rachevski prefere inverter essa abordagem. Ele diz que o estado natural do homem é a ação para criar valor. A natureza provê todos os elementos para que o homem crie riqueza, inclusive e principalmente o seu intelecto, que ele põe em operação para gerar esta riqueza. E sim, nasce artificialmente, mas por efeito dessa natural inclinação do homem a pensar e a produzir e agir. Sim, ele diz, é preciso fazer nada para se manter na pobreza vivendo na escassez, porque se alguém fizer algo, a pobreza diminui. E se o ato de fazer for racional, constante e crescente, a abundância predominará e a riqueza virá naturalmente. O fazer algo de forma racional, constante e crescente só é possível onde existe o entendimento de que, dada a natureza do homem, é preciso que a sociedade aceite e proteja o direito individual à vida, à liberdade e à propriedade. Não deixa de ser uma abordagem interessante do assunto. Ele vai dizer que, em vez de ser o ideal definir a pobreza como estado natural do ser humano, na verdade, o ideal seria dizer que a pobreza é criação daqueles que violam os direitos, impedem os indivíduos de exercerem a sua liberdade para criar e usufruir daquilo que sua mente projetou e sua engenhosidade materializou. Uma abordagem diferente do mesmo assunto da pobreza, sob uma ótica liberal. Do mesmo Rachevski, Bravo Milei. O texto é um elogio, na verdade, em essência, ao discurso que o presidente da Argentina, Javier Milei, proferiu em Davos, um discurso em que ele defendeu a bandeira liberal, defendeu a importância da empresa privada, a importância do mercado aberto, citou grandes autores liberais, defendeu a figura do empresário, enfim, subscreveu uma série de bandeiras liberais muito relevantes com bastante eloquência, animando liberais e libertários em todo o mundo. Resta ver como é que o governo argentino conseguirá implementar as medidas que Milei está bravamente defendendo. E, por fim, também do Rachevski, Brasil, Israel e os terroristas. Na contramão desse discurso liberal da Argentina, o Brasil, governado pela esquerda do PT, se posicionou apoiando na ONU, no exterior, o entendimento de que Israel estaria praticando genocídio contra os árabes da faixa de Gaza. E o Rachevski vem defender que todo mundo sabe que isso é falso, inclusive eles que estão dizendo isso. Porque genocídio é contra uma etnia. Se terrorismo fosse uma etnia e terrorista fosse uma etnia e terrorismo uma religião, então sim, Israel poderia ser acusado de praticar genocídio. Porque o que o Estado de Israel está fazendo é então somente combater o terrorismo. Israel, diz-nos o Rachevski, não mata árabes por serem árabes. Israel mata terroristas árabes por serem terroristas. Os terroristas árabes matam judeus por serem judeus. E se tiverem que matar árabes para matarem judeus, eles matam árabes também. Essa é a diferença para com o Estado de Israel. Aí vem um artigo de minha autoria, uma resenha. Para entender Rothbard, uma apresentação ao fundador do anarcocapitalismo. O opúsculo Para Entender Rothbard, da LVM Editora, é um lançamento do Adriano Paranaíba, doutor em transportes e uma figura muito conhecida do movimento liberal libertário brasileiro, que é um anarcocapitalista de 4 costados, como eu defino no meu artigo, e ele decidiu produzir esse pequeno livro, esse opúsculo, em que ele faz exatamente uma apresentação à dimensão, à importância e às principais ideias de Murray Rothbard, o intelectual norte-americano, discípulo de Ludwig von Mises, que se tornou o fundador no século XX de uma nova doutrina social, o anarcocapitalismo ou anarquismo de mercado.
Então eu trago aí uma resenha desse livro, que eu acho que é uma apresentação interessante do pensamento de Rothbard para aqueles que têm curiosidade e interesse em entender as ideias desse autor tão ousado e controverso do século XX. Bem, ao contrário de Rothbard, os defensores do socialismo que querem um planejamento centralizado anteveem que talvez a inteligência artificial possa produzir este efeito. É uma reflexão nesse sentido que o Gabriel Wilhelms dedica o seu artigo, A Inteligência Artificial e o Cálculo Econômico. Ele vai dizer que uma economia centralmente planificada, que fosse centralmente planificada pela inteligência artificial, teria que levar em conta o fato de que os seres humanos não são sempre alocadores racionais, os seres humanos são diferentes, desejam coisas muito diferentes, e, portanto, para promover esse planejamento central, por mais eficiente que a inteligência artificial seja, ela teria que contrariar as vontades individuais, violando a maximização pretendida. No fim, a falha da inteligência artificial em produzir uma economia socialista funcional que não desague em uma forma violenta de autoritarismo é a mesma falha de sempre do socialismo, mas com um colorido tecnológico, que diz mais sobre a própria natureza inescapável do comunismo socialismo do que sobre a tecnologia em questão. De um jeito ou de outro, diz-nos o Gabriel Wilhelms, impedir ou controlar a livre interação entre indivíduos e agentes econômicos produz o mesmo resultado maléfico, a morte da cooperação, ao menos em sua forma voluntária. Então, ele descreve um raciocínio no sentido de demonstrar que, por mais eficaz e rápida que seja a inteligência artificial, tentar promover um sistema utópico socialista com base na atuação da inteligência artificial não trará resultados positivos. Resultará em autoritarismo e tirania, exatamente como se o autoritarismo fosse imposto por seres humanos. E aí a gente tem, em segundo lugar, um texto da coluna Judiciário em Foco, da Kátia Magalhães, uma juristocracia prosélita em Davos e despótica em casa. E o alvo da Kátia não é inteligência artificial, mas é um alvo autoritário também, mais uma vez, é a nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, na figura do seu presidente atual, Luiz Roberto Barroso, que quis se promover e foi lá fazer um discurso progressista iluminado para a Frentex e bombocista em Davos. Falar que nós temos que proteger o meio ambiente, que nós temos que salvar o mundo, e aquele discurso lindinho de árvores, ursinhos carinhosos e coisas maravilhosas, enquanto a gente sabe que domesticamente no Brasil a Suprema Corte tem contribuído para destroçar a nossa pretensa democracia liberal. Na liderança do IEL Flash de hoje, nós temos um texto do professor Alex Pipkin, que não fala dessa questão, mas também fala de um problema que vem afetando na esfera cultural e não propriamente, tão somente na político-institucional, a nossa vitalidade democrática no Brasil e no mundo, de certa maneira, porque isso é um problema que vem afetando as elites culturais do mundo inteiro. A falácia da universidade. O que ele sustenta é, mais uma vez, que existe um domínio progressista nas universidades, de um progressismo obscurantista, retrógrado, na verdade, paradoxalmente falando, que, inclusive, diz defender todas as minorias, os perseguidos, os oprimidos, mas acaba se manifestando favoravelmente ao extermínio dos judeus. Para expressar o seu ódio por Israel, deixa extravasar o mais desbragado antissemitismo. Então é sobre isso a reflexão, mais uma vez, do Pipkin, que encerra o IEL Flash de hoje. Esse foi o nosso IEL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.